Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à revisão de matemática do primeiro ano. Lembrando que nós só iremos ter a matéria nova de RPM no segundo bimestre. Na aula de hoje, nós vamos tratar de medidas de arco na circunferência. Vamos ver radiano e grau e a transformação de uma unidade em outra unidade. Conversa inicial. Você deve estar lembrando, quando estudou no início do fundamental, a figura geométrica circunferência. Vamos ver então a definição. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano de uma mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência. Pois bem, agora vamos aprofundar o estudo da circunferência, focando no tema arco da circunferência e suas medidas. Arco de uma circunferência. Considere dois pontos, A e B, de uma circunferência qualquer. Será denominado o arco AB a uma qualquer parte dessa circunferência compreendido entre os pontos A e o ponto B. A notação AB com essa curva em cima, que significa arco, ou BA. Arcos de uma circunferência. No entanto, caso A seja congruente a B, e aí usamos esse símbolo de congruência, uma das partes denominadas arco nulo ou 0 grau, enquanto a outra parte é denominada de uma volta inteira, 360 graus. Medidas de arcos. Ao medir uma grandeza, temos como resultado um número real, que é conseguido através da relação entre a grandeza e uma grandeza unitária da mesma espécie. Unidades para medir arcos e ângulos. Grau. O grau é um arco unitário de uma circunferência que equivale a 1/360 avos. Lê-se 1/360 avos, ou seja, quando uma circunferência é dividida em 360 partes iguais, 1 grau é esta parte da circunferência. No entanto, é necessário saber que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Usamos essa notação para grau, minuto e segundo. Unidades para medir arcos e ângulos. Agora você vai se deparar com um tipo de unidade para medir arcos que você provavelmente não conhecia. Esta unidade de medida é chamada de radiano. O radiano é um arco unitário de uma circunferência que equivale ao raio desta mesma circunferência. Explicando de outra forma, se este arco unitário tiver medida equivalente ao raio da circunferência, então chamaremos esta medida de radiano. Notação rádio. Unidades para medir arcos e ângulos. Vamos considerar o arco AB, desenhado em verde na figura, contido numa circunferência de raio R, que está também representado na figura abaixo. Também vamos admitir que o comprimento do arco AB seja igual ao do raio R. Repare que ambos estão em verde na figura.
Dizemos, então, que a medida do arco AB é 1 radiano. Convertendo graus em radiano e vice-versa. Já aprendemos o que é o radiano. Agora vamos compreender a conversão de uma medida em graus para a medida em radiano. Assim como uma medida em radiano para uma medida em graus. Uma medida beta em graus equivale a uma outra medida ômega em radiano se e somente se beta está para ômega radianos, assim como 360 graus está para 2π radiano. Como consequência do que foi apresentado anteriormente, nós temos as seguintes bases para a conversão. 2π radiano equivale a 360 graus, ou π radiano equivale a 180 graus. São essas as unidades de conversão que nós utilizaremos nas regras de 3 para a conversão de grau em radiano. Vamos ver um exemplo. Converta em radiano a medida equivalente a 30 graus. Vamos montar uma regra de 3. Π radiano está para 180 graus, assim como x radiano está para 30 graus, que é o que eu quero saber. Vou multiplicar em cruz. 180 vezes x igual a 30 vezes π. Agora eu vou passar o 180 para o outro lado dividindo. Vai ficar 30π sobre 180. Cortando os zeros e simplificando por 3, x igual a π sobre 6 radiano. Vamos ver mais um exemplo. Vamos converter agora a medida de 45 graus em radiano. Novamente, vamos montar a regra de 3. Π radiano equivale a 180 graus. X radiano equivale a 45, que é o que eu quero descobrir. Multiplicando em cruz, 180x igual a 45π. Vou passar o 180 para o outro lado dividindo. Vai ficar 45π sobre 180. Vou simplificar primeiramente por 9. Vai ficar 5π sobre 20. Agora vou simplificar por 5. Vai ficar π sobre 4 radiano. Então, passando 45 graus para radiano, eu tenho π sobre 4 radianos. Exemplo C. Converta em graus a medida equivalente a π sobre 3 radianos. Podemos resolver esse exemplo por regra de 3, como estávamos fazendo até agora. Contudo, veja uma outra forma de resolução desse problema. Basta substituir π radiano por 180. Então, π sobre 3 vai ficar 180 sobre 3. 180 dividido por 3, 60. Então, π sobre 3 radianos é 60 graus. Vamos ver mais um exemplo. Determine a medida do arco AB em radiano, observando a figura. Note que o arco AB está em vermelho e a circunferência tem 5 centímetros de raio. Então, vamos montar a regra de 3. 1 radiano está para 5 centímetros, que é o tamanho do raio da circunferência. Então, x radianos está para 7 centímetros, que é o comprimento do raio. Vou multiplicar em cruz. 5x igual a 7. Então, x igual a 7 sobre 5 radianos.
7 dividido por 5 dá aproximadamente 1,4. Vamos praticar. A imagem a seguir é de um carro modelo BMW. Supondo que o raio do pneu tenha medida de 18 centímetros, qual o comprimento do pneu? Bom, a gente sabe que a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr. E o raio já foi dito no problema que é 18 centímetros. Então, o comprimento é 2 vezes π vezes 18, que dá 36π. Fazendo a aproximação de π por 3,14, 36 vezes 3,14, 113,04 centímetros. Agora é a sua vez de praticar. Leia as orientações educacionais disponibilizada no Aplique-se da SEDUC, primeira série, terceiro bimestre. Lembre-se que estaremos em revisão até o mês de maio. Esta matéria está nas páginas 15 até a página 18. Lembrando, é primeira série, terceiro bimestre. Refaça os exercícios resolvidos e ouça o podcast. Poste suas dúvidas no mural. Este será o nosso canal de comunicação. Até breve!